Realmente, quem tem redes menores, né, no caso da máscara, menor do que /64, vai ser quem? Vai ser a Embratel, a Intelig, Brasil Telecom. Geralmente vão ser operadoras que fazem, digamos assim, a função de AS, né? A função de Autonomous System, e que vão acabar fazendo depois a redistribuição dos blocos que eles receberam. Tá certo? Tem alguma dúvida disso? É um assunto um pouco complicado, assim. Deixa eu fazer um parênteses, então. Quem daqui já tem algum tipo de implementação IPv6 rodando? Ninguém. Que vergonha. Quem aqui sabia que os IPs estavam acabando? Vergonha dupla. Todo mundo sabe, mas ninguém faz nada a respeito disso. Tá bom. Bem, depois a gente vai falar um pouco dos desafios disso e ver o que é essa nossa... É, exato. Eu já mostrei ali, né? Afinal de contas, se tem IP até 2012, o mundo vai acabar ali mesmo. Vamos lá, passa aí. Depois a gente vai poder falar sobre isso, tá? Oi. Sim, pior que sim. Agora, deixa eu explicar. O cidadão final é quem vai acabar sentindo isso na prática depois. Eu acho que nós aqui, como, digamos assim, participantes do grupo de tecnologia, a gente é o agente da transformação, né? Nós somos aqueles que vão ser responsáveis de forçar o nosso fornecedor de telecom a passar a nos fornecer uma conectividade IPv6 para nós podermos começar a implantar isso nos nossos sistemas, né? Enquanto a gente não solicitar isso para os nossos fornecedores, dificilmente alguém vai se preocupar em implantar isso. Vai deixar o problema acontecer para depois tentar mitigar ele. Vamos abrir um parênteses, já que... Eu devo correr? Aí, vamos lá. Às vezes o sensor, ele, enfim, enlouquece, né? Tem muita gente hoje aqui, a casa está cheia. É? Bem. Aham. Aham. Não, mas tem lá, tem. Só é escondido, mas tem. É escondido. Bem, deixa eu explicar então o que vai acontecer. A tua pergunta é pertinente, né? Por que a gente tem que se preocupar com isso agora? Se o... É, exato. Por que eu achei legal o tema dessa palestra, no geral? Ele é um tema bastante técnico. Ponto. Né? E é difícil de falar disso sem você cair em detalhes técnicos meio obscuros. Então eu estou tentando maneirar. Agora o fato é o seguinte: se o endereçamento IPv4 muda, isso, pelo fato de IPv6 não ser compatível com o IPv4, a gente tem problemas. O fato é que os protocolos, eles não são uma evolução natural de um do outro, eles são completamente incompatíveis. Tá? O que isso significa na prática? Vamos traçar alguns cenários apocalípticos, né? Vamos fazer um esforço aí de futurologia, né? Vamos fazer de conta, por exemplo, que a gente está no final de 2012, não existe mais bloco IPv4 para ser distribuído para o Brasil. Acabou, e não existe mais. O que vai acontecer? A gente, digamos, né, que vai entrar aí uma nova empresa de telefonia celular. Essa nova empresa de telefonia celular, ela vai prestar serviços, né, enfim, comunicação, mas ela quer dar acesso à internet para as pessoas. Tá? Se ela não tem IPv4,
não existe mais, a única alternativa que ela tem é dar acesso IPv6. Então, cada telefone celular vai ter um endereço IPv6. O que você, como cidadão, usando esse telefone celular com IPv6, vai conseguir acessar se todos os sites da internet são apenas IPv4? Resultado, você vai estar ilhado. Esse é o grande problema. Tecnicamente, tem como tu contornar isso? Tu até pode. Né? Tu pode, por exemplo, tentar fazer um túnel de conversão de 6 para 4. Né? Esses túneis são tecnicamente viáveis, mas eles não são recomendáveis. Por quê? Porque você perde o rastreamento da pessoa que está fazendo o acesso. Aí, o cara esse com um telefone celular, ele acessa um servidor, por exemplo, hackeia um servidor com o celular. Você tem como rastrear ele até onde? Até o ponto que foi feito o túnel. Ou seja, todo mundo que vai estar trafegando naquela rede IPv6, na hora que vai se comunicar com a rede IPv4, vai ter que atravessar esse túnel e vai parar numa espécie de um NAT. E aí você perde o rastreamento da origem. Ou seja, o motivo pelo qual a gente está usando o IPv6 está caindo no ralo. Se a gente não tomar uma atitude agora e começar a implantar sistemas IPv6 que disponibilizem conteúdo para as pessoas. Porque o cara que tiver celular IPv6 só vai conseguir acessar conteúdo em IPv6. Esse é o ponto. Então a gente tem que começar a produzir conteúdo em IPv6. Produzir conteúdo em IPv6, para nós aqui, significa o quê? Botar portal modelo, SAPL, os sistemas que a gente tem, acessíveis por IPv6. Para a gente não segregar esse cidadão que não vai ter, em breve, acesso à rede com IPv4. É o que vai acontecer. Se a gente não tomar uma atitude tempestiva, né, uma atitude estrutural antes que o IPcalipse, né, o apocalipse dos IPs ocorra, né, a gente vai acabar tendo esse problema. A gente vai ter duas internets. A internet do IPv4 e a internet do IPv6. Isso é tão grave que já tem mercado negro de IPv4. Microsoft, uns meses atrás, comprou de uma outra empresa, acho que comprou da Xerox, um grande bloco de IPv4. E eles estão guardando isso no estoque, como se fosse um bem imóvel da empresa. Tamanho é a possibilidade disso dar problema. Então tem que tomar cuidado. O que eu vou falar agora? Eu vou falar da implementação disso. Né? Já que a gente está na iminência do problema ocorrer, o que a gente deve fazer para tentar evitá-lo? Né? Eu imagino que dentre nós aqui tenha muita gente que seja ou responsável por área de informática de casa ou de assembleia, ou que de alguma forma tenha o poder de decisão sobre a infraestrutura de rede que a gente está trabalhando. Né? Então, nesse sentido, eu vou falar um pouco da implementação, de o que a gente deve fazer para adaptar as nossas redes para trabalhar com IPv6. Né? Bem, o primeiro ponto... Deixa eu só abrir uma... Bem, o primeiro ponto é que IPv4 e IPv6 não são compatíveis. Isso tem que estar muito claro para a gente. Tá? Por eles não serem compatíveis, eles serem protocolos que não se conversam, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer uma adaptação da nossa rede. Não vai existir a data da virada de chave, né? A data do dia da migração, que você vai desligar a sua rede IPv4 e ligar IPv6. Não existe isso. A gente vai ter que fazer um processo transitório, onde a gente vai agregar uma camada de IPv6 na camada IPv4 que já funciona. A gente vai fazer com que a camada IPv4 ela também tenha o acesso IPv6. Tá? Essa coexistência provavelmente vai existir durante muitos anos. Mesmo depois que todos os IPs acabarem, provavelmente vai demorar muitos anos para a gente começar a desligar redes IPv4 e sobreviver só com rede IPv6. Talvez isso nunca ocorra. Eu vejo, por exemplo, que
Bem, a gente vai falar dos desafios depois, mas essa coexistência ela é necessária pela própria questão da compatibilidade, mas talvez daqui a 20 anos a gente ainda tenha redes IPv4 rodando. E como é que se faz, na prática? Você tem 3 estratégias. A estratégia de pilha dupla, que é de dual stack, ou seja, as tuas máquinas, os teus hosts, eles vão ter 2 endereços IP, um endereço IPv4 e um endereço IPv6. Estratégias de tunelamento, né, que não são estratégias muito boas, elas têm os seus problemas. Né? É interessante sempre que possível você fazer conectividade IPv6 nativa, sem usar túnel. Túnel é uma espécie de uma gambiarra até você ter conectividade nativa. Ou NAT, tradução. NAT é o que usa, é o que faz com que a gente sobreviva até hoje, né? Que a gente tem a rede IPv4 com muito mais máquinas do que IPs disponíveis. A gente tem uma rede privada que para a internet ela é exposta com um IP só. Mas se toda a internet fosse IPv6, NAT não precisaria existir. NAT seria completamente inútil a gente ter NAT. Porque a gente poderia ter, e a ideia é que assim seja, né, que a gente tenha um endereço IPv6 para cada dispositivo no mundo, um endereço IPv6 único, de ponta a ponta. O NAT é um grande câncer que a gente tem que curar na internet. Porque ele dificulta uma série de coisas que hoje em dia são cada vez mais comuns. Dificulta, por exemplo, você ter serviço de videoconferência. Você pegar, por exemplo, um celular e falar com outro celular no outro lado do mundo. Provavelmente esses celulares estão dentro de redes nateadas. Eles não têm IP verdadeiro. Eles estando em IPv6, os dois vão ter um IP verdadeiro e único, sem nenhum tipo de transcrição de endereço aí no meio dessa rede. Então, esses serviços de ponta a ponta, eles vão ser melhorados com IPv6. Dica. Alguém aqui trabalha com BitTorrent? Pode levantar a mão. Não precisa ficar com medo. BitTorrent é muito legal com IPv6, porque não tem NAT. Façam o teste em casa para vocês verem que legal que é. É um foguete. Pode passar. Bem, muito bem. Então a gente tem essas 3 estratégias. Eu vou falar depois, na prática, na parte de configuração, como é que eu fiz no meu provedor. Eu trabalhei só com dual stack, né? E na minha máquina, na minha estação de trabalho, eu estou trabalhando com tunelamento. Por quê? Culpa do fabricante do meu modem ADSL. Podem fazer o teste. Provavelmente nenhum de vocês aqui dentro tem um modem ADSL, um roteador que suporte IPv6. Eu não conheço nenhum. Se alguém tem um modem que tem IPv6, provavelmente é porque alguém hackeou o roteador e fez lá, tipo esses TP-Link que tu vai lá e muda o firmware do negócio e acaba botando um sistema operacional modificado lá dentro que talvez possa ter suporte IPv6. Normalmente, nenhuma empresa de telecom vai fornecer um roteador ADSL ou VDSL. Né? Eu tenho um VDSL em casa, ou esses roteadores de rede sem fio, nenhum deles suporta IPv6. Isso é um problema. Isso é um problema que vai acabar tendo que ser resolvido quando os IPs acabarem. Então, para contornar esse problema de roteadores domésticos, hoje a solução é fazer túnel. Não tem outra solução. Eu espero que, enfim, quando o problema for iminente, que exista a opção de a gente começar a fazer o upgrade de firmware desses equipamentos para conseguir, né, ter acesso nativo IPv6. Hoje em dia não existe isso. Tá? Então, esse é um dos grandes desafios. Né? Equipamento, hardware. Né? Quando a gente trabalha com computador, servidor, os sistemas operacionais modernos, a grande maioria deles já suporta IPv6 há muitos anos. Né? Debian suporta isso há anos já. Mas esses equipamentos embarcados já é mais problemático. Então, provavelmente vai rolar aí uma considerável dor de cabeça com isso. Bem, o segundo desafio é a falta de conteúdo. Falta de conteúdo IPv6.
que foi a resposta que eu dei antes para a pergunta do nosso colega, que é onde é que isso vai impactar na gente? Vai impactar no momento que a gente realmente tiver usuários acessando a internet apenas com conexão IPv6, sem IPv4, esse cara vai ficar ilhado se ele não tiver conteúdo em IPv6 nativo. Ou ele vai ter que sobreviver de tradução de NAT ou de algum tipo de túnel, ou só vai conseguir acessar aquele conteúdo publicado em IPv6. Tá? E, claro, o que a gente está tentando mitigar aqui, que é a falta de conhecimento sobre IPv6, né? Muito pouca gente conhece isso. Então, vamos tentar, pelo menos nesse ponto, tentar sair da ignorância, né? Ou pelo menos tentar. Bem, vou mostrar agora algumas coisas de como configurar isso, né? Cenas explícitas de código-fonte. Pode passar. Bem, é o seguinte. Isso aí é um servidor que eu tenho em produção, que ele tem IPv6 sendo roteado. Tá? O que acontece? Essa máquina ela não está no Brasil, porque no Brasil você conseguir um data center que te dá conectividade IPv6 é delicado, é quase tão difícil quanto ganhar na loteria, porque não é qualquer operadora de telecom que vai te dar a possibilidade de ter uma rede IPv6. E no exterior você tem que chorar. Você tem que chorar um pouco. Esse data center oficialmente ele não suporta IPv6, ele não dá IPv6 para os clientes, mas eu botei eles na parede e eles me deram. Então, como é que funciona? Configuração de IPv6 nos sistemas operacionais Linux, ele não é feito da mesma forma que era feito IPv4. Você tem que fazer um uso de um comando chamado IP. Né? Esse comando IP, ele é um substituto do ifconfig, né? Que é, digamos assim, a interface mais comum para você configurar placas de rede no Linux. Né? Então, esse comando IP é uma versão um pouco mais nova dele e te permite você adicionar rotas IPv6. Tá? Nesse caso aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma configuração de dual stack. Eu tenho lá uma interface TH0, que ela tem um endereço IP fixo, ela tem um address, ela tem uma rede, tem um gateway. Então eu tenho um gateway IPv4. Mas eu vou ter depois, pendurado nessa mesma ETH0, uma rede /64. Não sei se dá para ler ali. No finalzinho é 2.4 /64. É uma rede /64. Ou seja, um servidor tem uma rede /64. Por que é feito assim? É feito assim porque hoje em dia a gente tem virtualização, né? Então, o fato de eu ter um espaço de endereçamento de hosts gigantesco me ajuda no aspecto de virtualização. Eu posso criar quantas máquinas virtuais eu quiser e eu tenho certeza que eu vou ter IP disponível para aquilo, né? Então a gente já linka na própria interface a nossa rede /64. E aí você vai usar alguns endereços desse segmento de rede para máquinas virtuais, por exemplo. E aí depois tu é obrigado a definir uma rota padrão IPv6. Ou seja, você tem dois gateways. Você tem um gateway de rede para sair tráfego IPv4 e um gateway diferente para sair IPv6. Fisicamente, os teus roteadores podem ter caminhos diferentes. E geralmente é o que acontece, né? Você tem uma empresa de telecom que fornece IPv4 e uma que te dá a opção de fazer IPv6. Ou que faz as duas. Né? Mas é diferente. Você tem que ter uma rota específica. Por que está duplicado? Está duplicado porque eu rodo um comando para adicionar a rota quando a placa ergue e o outro quando a placa desliga. Né? Para eliminar a rota. Pode passar. Bem, aqui é a primeira dica. IPv6 precisa de resolução de DNS. Então eu preciso de DNS IPv6 também. Não basta dar um endereço IP para as máquinas. Eu tenho que ter um serviço de nome para isso. E quem tá, digamos assim, navegando, né, usando uma rede IPv6 nativa que só tem IPv6, vai precisar utilizar um servidor DNS que é IPv6. Ele não pode usar DNS recursivo IPv4 se ele está numa rede IPv6 only. Então, como é que eu faço para o meu servidor DNS responder IPv4 e responder IPv6? Está aí o arquivo de configuração do bind. Tá? Eu estou dando lá listing, né? Eu estou fazendo o bind da porta no endereço IPv4 e também no endereço IPv6. Tá? No caso aqui, ele é um servidor recursivo. O que é um servidor recursivo?
Servidor recursivo que a gente usa para fazer resolução de nome nas nossas máquinas. Ele não é utilizado para fazer authoritative answer, que seria o fato de você fazer transferência de domínio, fazer um domínio responder. Ele só é usado para fazer resolução de nomes. Então aqui é um servidor recursivo. Agora você está em casa, você não quer instalar o seu próprio servidor. Você está lá em casa, sua rede Windows e tal, você foi lá e deu um jeito de configurar IPv6. Você precisa de um servidor DNS IPv6. Qual você vai usar? Tá aí uma solução, ó, OpenDNS. Ele tem IPv4, ele tem IPv6. Você pode usar, sem problema nenhum. É um serviço bom, bem legal. Tá? O endereço é aquele estranho ali. 2620.2.0.ccc2.2.2. Porque eu não falei isso, mas por que tem 2 pontos, 2 pontos e 2? Não é um endereço de 128? É. Só que tudo que tem 2 pontos, 2 pontos, significa que naquele meio é só zeros. Esse endereço, na verdade, é um gigantão assim, mas todo um pedação dele é só zero. Por isso que ele é denotado dessa forma. Para ficar mais simples de ler. Tá? Pode passar. Aqui é o que vocês têm que fazer para hospedar sites, tá? Basicamente são 3 coisas para o site ficar dual stack. Ele tem que ter DNS, a resolução de name server em dual stack, a resolução de e-mail em dual stack e a resolução do address em dual stack. Então são 3 coisas: DNS, e-mail e o próprio domínio. O www do domínio tem que estar em dual stack. Aqui é um exemplo da saída do comando dig para um domínio. Então eu peguei lá o paital.com, quais são os name servers dele? É o ns1, 2 e 3.paital.com. Aí eu pergunto, quem é o host ns1? O host ns1 é uma máquina que tem 2 IPs, o endereço IPv6 e o endereço IPv4. E o mesmo vale para ns2 e ns3. Tá? Os endereços estão bem diferentes porque eles estão em 3 redes diferentes. Eu tenho isso, cada um dos name servers num data center separado. Por isso que está assim. Pode passar. Esse aqui é um pouquinho mais complicado. Esse aqui é o configuração de e-mail. Se tu está numa rede IPv6 nativa, só IPv6, como é que você vai mandar um e-mail? Você tem que ter um servidor de e-mail IPv6. E servidor de e-mail IPv6 é um pouquinho pior, porque você precisa fazer DNS reverso com IPv6. E isso é horrível. Vamos lá. Fiz lá um dig e está me dizendo, ó, quem que é o registro MX do paital.com? É o mail.paital.com. Eu só tenho um servidor. Muito bem. Esse cara, qual é o IP dele? Tem 2 IPs, o IPv4 e o IPv6. Aí eu pergunto, quem é o host daquele endereço IPv4? Ele me diz que esse aí é o mail.paital.com. Isso aí é a resolução do reverso. Ou seja, a resolução do DNS normal ela é feita do nome para o endereço. O DNS reverso é o contrário. É do endereço para o nome. Hoje em dia, todo mundo que tem servidor de e-mail geralmente tem que se preocupar em configurar o reverso por causa do spam, né? É muito difícil você ter um servidor de e-mail real, confiável, que não tenha DNS reverso setado. E aí você tem que fazer aquela brincadeira ali, ó. Quem que é aquele endereço gigante ali? Ele é o mail.paital.com, mas olha o tamanho da configuração dele para DNS reverso. É bem complicadinho de fazer. Tem uma RFC específica só para explicar como é que faz DNS reverso de IPv6. Vou passar. E esse aqui é o principal. Como é que a gente faz para os domínios responderem? No meu caso aqui eu tenho o domínio www.paital.com, ele é um hostname, né? Esse cara, o que ele tem? Ele tem um CNAME para um alias que é lbpaital.com. E lbpaital.com tem 4 IPs. Por quê? Porque isso aí é um balanceador de carga. Eu tenho dois proxies com redundância. Estatisticamente, metade do tráfego vai para um, metade do tráfego vai para outro. Então eu balanceio carga. Se um deles para, eu tenho tolerância à falha. E por ser 2 máquinas, cada uma delas tem 2 IPs. Um IPv4 e um IPv6. Pode passar. Aí alguns exemplos. Câmara de Feira de Santana está aí? Não? Bem, Feira de Santana, Vassouras e Mendes. Peguei 3 exemplos que estão comigo lá.
Esses 3 exemplos já estão rodando em cima de IPv6 nessa estrutura. Tá? Do iStack. Pode passar. Bem, como testar? Né? Você foi lá e fez toda a configuração, se preocupou em estudar, chorou as pitangas para o cara que te fornece link de telecomunicação, explicou para ele que você queria um link IPv6, foi lá e fez a configuração do sistema. Beleza, como é que você vai testar? Primeiro é testar se o servidor, se o site, ele é acessível via IPv6. Primeiro link, validador.ipv6.br. O que ele vai testar? Ele vai testar se aquele domínio é acessível via IPv4, se ele é acessível via IPv6, ou pelos dois. Vai testar se ele tem resolução de name server por IPv4 e por IPv6, porque às vezes o cara faz só o hostname, mas esquece que se o cara está numa rede IPv6, ele não vai conseguir chegar no hostname se ele não faz a resolução do DNS usando IPv6. Então tu tem que também ter name server em IPv6. Então ele vai testar tudo isso. E na ponta, no seu desktop, no seu laptop lá, como é que você faz para testar se você vai ter compatibilidade com o IPv6 na rede que você está utilizando? Tem 2 links, que são parecidos, inclusive, que é o ipv6test.com e o testipv6.com. O que eles vão testar? Eles vão testar se a tua estação de trabalho vai ter acessos a site, vai ter acesso a sites que foram publicados apenas em IPv6, que eles não têm endereço IPv4. Isso está começando a ficar cada vez mais comum. Por quê? Porque hoje em dia você vai fazer uma instalação num cloud, por exemplo, você não consegue todos os IPs que você precisa. O que o pessoal faz? Dá um IPv4, dá uma rede IPv6 para o cara e o cara cria lá 200 máquinas virtual dentro de uma estrutura e muitas delas não tem IPv4, só tem IPv6. Só que a tua estação não vai conseguir acessar isso se a tua estação não tem algum tipo de endereçamento IPv6. Como é que tu testa? Tá aí. Bem, o tempo está acabando. A última dica que eu vou dar, então, é como é que eu faço para instalar IPv6 na sua estação, na tua máquina de trabalho. A maneira mais fácil é esse comando aí, que é instalar um túnel IPv6 baseado em Teredo. Tá? Então, pelo menos no Debian e no Ubuntu, com isso aí tu resolve o problema. Né? Tem outras formas de fazer? Tem outras formas de fazer. Principalmente para quem quer botar IPv6 numa rede inteira, por exemplo. Você tem lá uma rede com 200 máquinas, você quer pegar uma sub-rede IPv6 e dar um IP diferente para cada uma das máquinas internas. Aí tem algumas formas um pouquinho mais eficientes de fazer isso. Mas uma das formas fáceis é essa que está aí. Problema. Primeiro problema é que isso é lento. Você vai estar trafegando num túnel, né? Então o seu tráfego ele não é ponta a ponta, ele vai ter que passar por um servidor de túnel IPv6 e dele vai ter que ir para o destino. Ele não vai fazer um caminho direto, né? Vai fazer uma curvinha. E esse é um protocolo que tem sido muito questionado, você fazer isso, porque ele é baseado em UDP. Você não consegue fazer túnel de protocolo sem usar ADP, porque tem algumas coisas que não adianta. Você acaba tendo que, por exemplo, DNS parte do protocolo é UDP. Então você não conseguiria fazer o tráfego de DNS em cima de IPv6 sem estar usando o transporte por UDP. E o UDP, a gente sabe que tem alguns probleminhas de segurança, né? Como o UDP não tem controle de conexão, é só um datagrama que você joga na rede, você não se preocupa se o servidor para onde ele foi destinado, se ele recebeu ou não. Você só envia, se recebeu ou não é irrelevante. Então, ele está suscetível à interceptação, suscetível a man in the middle, suscetível a uma série de coisas. Uma coisa que me preocupa um pouco, todo mundo que tem Windows rodando versão Vista tem configuração de túnel Teredo automática. Resultado, tem muita gente que está trafegando IPv6 em cima de túnel Teredo, fazendo com que seus dados passem dentro do servidor da Microsoft e nem sabe. Né? Pelo menos aqui tu tem como configurar qual é o servidor que você vai utilizar para o teu tráfego rotear. No caso do Debian, tu tem lá uma máquina específica do Debian que faz isso. Bem, eu depois vou deixar a apresentação disponível, né, para quem quiser.
Eu fiz aí uma coletânea de alguns links interessantes. Tem links sobre tudo aí, de como configura, como testa, alguma documentação específica sobre PV6, algumas RFCs. Tá? Eu vou deixar a apresentação, quem quiser. Pode passar. E é isso aí, pessoal. Era isso que eu tinha para mostrar. Eu vou abrir para perguntas agora. E, por enquanto, é isso. Muito obrigado. Só tem que falar no microfone para ficar gravado. Fala, Fernando. Na verdade, só um lembrete para você mencionar o sistema de protocolo que você comentou no começo da palestra. Sim. Bem, recados, né? Eu estou desenvolvendo aqui para o Interledges um sistema novo, né? O Interledges tem diversos sistemas desenvolvidos, sistema de portal, sistema do SAPL, que é os sistemas mais conhecidos, né? Eu estou fazendo um sistema novo chamado SPDO, que é um sistema de protocolo de documentos, tá? Eu queria aproveitar a ideia do evento. Tem muita gente com quem eu já troquei e-mail, mas que eu não conheço pessoalmente. E era legal que, se vocês que trabalham com casas, que têm interesse num sistema de protocolo, venham conversar comigo para a gente trocar algumas ideias. Eu estou numa fase já bem avançada da implementação. Quem tiver interesse, eu posso arranjar um tempinho para fazer uma demo de como o sistema vai ser, qual é o tipo de tecnologia que eu estou usando. Mas mais do que isso, eu queria trocar algumas ideias sobre funcionalidade mesmo. Como que determinados tipos de problema do setor de protocolo deveriam ser resolvidos, né? Questões mais políticas, assim, que não necessariamente precisa de conhecimento técnico, mas eu preciso ter algum feedback da experiência de vocês sobre a utilização desse tipo de solução. Então, se alguém tiver interesse, quiser conversar sobre esse tipo de assunto, eu estou à disposição. Mais perguntas? Eu tenho uma. Oi, Fabiana. Oi, Tudo oi, bom? Márcia. Quer pipoca? Ainda não. Faz pouco tempo que o café passou, mas depois, com certeza. Assim, tu falaste, lá na Câmara a gente está prestes a contratar link dedicado. Tá? Nós somos totalmente dependentes de um fornecedor e o meu projeto de vida tecnológica é me livrar dele com o passar dos anos. Então, nós vamos contratar um link. E eu preciso começar a montar essa especificação. E me chamou bastante atenção que tu falaste na licitação, né? E pedi essa rede barra 64. Isso. Tá? E depois, um pouquinho na tua palestra, tu falaste que é muito difícil conseguir com as operadoras que elas te forneçam isso, que há operadoras que não fornecem. E eu tenho já um trauma de Tribunal de Contas apontando e empresas entrando com recursos em licitações, reclamando do fato de terem sido deixadas de lado porque não tem certo produto. Tu já viu isso acontecer? Tu tem referência de alguma casa que fez esse tipo de licitação? Olha, como eu presto serviço, né, eu acompanho sempre, eu acompanho os editais que são publicados no Comprasnet. Eu sempre, todo dia, eles mandam um e-mail com os objetos dos editais, né? E não é incomum tu achar editais que já solicitam endereços IPv6, junto com os links de telecomunicação. A única coisa que eu acho meio estranha é a forma como o pessoal tem pedido isso. Eles pedem um endereço IPv6. O endereço IPv6 é tecnicamente incorreto, porque ninguém vai te dar um endereço IPv6. Vai fazer o quê? Vai te dar uma rede barra 126, barra 127? Não faz o menor sentido. Sim, sim. Então, a forma como tu solicita isso é importante. Eu não tenho acompanhado a parte mais prática, assim, de impugnação digital, por questão técnica, mas esse é o tipo de coisa que você pode contestar tecnicamente pela necessidade disso, né? É o que a gente costuma fazer, é embasar tecnicamente, porque exato. Quem julga não entende, quem reclama também não entende. É porque, assim, o fornecedor ele vai fazer de tudo para ele te empurrar aquilo que ele tem, né? Sim. Assim, tem certas coisas que não é bom divulgar publicamente, mas eu já ouvi burburinhos que vai ter empresa de telecom que vai cobrar por isso como um serviço adicional. Ah. O que é ridículo.
Obrigada. Pessoal, mais perguntas? Quem faz pergunta ganha pipoquinha, hein? Oi, Opa. eu sou Flávio de Teixeira de Freitas, na Bahia. Eu sou um exemplo do que ela estava falando. A gente licitou um link de 2 MB com IPv4 e a operadora não conseguiu entregar. No interior é complicado, né? É interior, né? Interior. Pois é, no interior é complicado você ter infraestrutura, né? Às vezes você não consegue nenhum link de velocidade adequada com uma tecnologia que já está consolidada há 30 anos, né? Quanto mais um link IPv6, né? Mas não adianta, a gente tem que partir da gente essa solicitação de tecnologias coerentes, né? Atualizadas. Não adianta a gente ficar naquele modo de bombeiro, né? Deixar o problema acontecer para depois se preocupar em apagar um incêndio, né? E uma outra pergunta. Você citou muito aí a rede sem fio. E a rede com fio? O cabo categoria 5E suporta o IPv6? Não tem relação, tá? Não? O protocolo TCP, o protocolo IP, ele é um protocolo de endereçamento, tá? Ele não tem a ver com a camada de transporte ou com a camada de enlace, é completamente separado. A ideia do IP, ele é só fazer endereçamento dos dispositivos, tá? Independente do tipo de meio de transmissão da rede, são coisas completamente diferentes. Ou seja, IPv6 funciona em qualquer meio de transmissão, ele depende do dispositivo. Pessoal, última pergunta para a gente encerrar a apresentação do Fabiano e para que possamos passar para a próxima palestra. Bom dia, sou Fabiano de Telema Borba, Paraná. Achei. Aqui. Bom, considerando então que eu consiga um link /64 e IPv6 para minha casa, como que isso ficaria perante o meu firewall? Cadê o Luciano? Bem, o Luciano vai dar uma palestra de firewall hoje, mas eu já vou te adiantar. Se isso for uma máquina Linux, por exemplo, tu tem o iptables, né, que vai fazer as regras para o IPv4. E aí tu vai ter uma espécie de iptables 6, que vai fazer as regras de firewall para IPv6. Ou seja, você vai ter todo um conjunto de aplicativos no teu sistema operacional para fazer firewall, para fazer resolução de DNS, para fazer ping. Olha, uma coisa, por exemplo, simples, ping. O comando ping, ele é para IPv4. Para você fazer ping numa rede IPv6, você usa o comando ping6. Então tem alguns comandos separados específicos para IPv6. Tá? Mas, enfim, a grande maioria dos sistemas hoje já está completamente preparado para isso. O difícil mesmo é tu conseguir o link com uma rede nativa, com tráfego nativo de IPv6. Essa é a parte mais difícil. Configurar as máquinas é fácil. Pode ficar tranquilo. Mas não pode bobear, né? A tua pergunta é interessante porque tu não vai ter NAT, né? Então tu tem que tomar cuidado porque antes o teu tráfego entrante ele parava no roteador. Agora o teu tráfego entrante ele vai direto para a ponta, né? Porque a ponta tem o IP verdadeiro. Então tu tem que filtrar isso. Ele vai ter apenas um cabo no servidor, na parte interna da LAN. Ele teria apenas uma placa de rede saindo todos esses IPs vindo do externo para o interno, ou então uma placa de rede para cada estação? Bem, não sei se eu entendi a pergunta, mas bem, você está dizendo fisicamente como é que tu vai fazer? Isso. Da mesma forma como tu fazia IPv4. É igual. Fisicamente não muda nada. Ok. Não muda nada. O que vai mudar é só o endereçamento dos hosts. Tá? Fisicamente é a mesma coisa. Obrigado. Então tá, pessoal. Acabou o tempo. Meu muito obrigado. Obrigada, Fabiano.